Olá pessoal, vamos a mais uma questão da Olimpíada Forense de Química 2019 a nível de primeiro ano. Essa questão que é a primeira das questões discursivas da prova. Então essa questão pede para a gente fazer a distribuição eletrônica para o cátion bivalente do elemento químico que tem número atômico 26. Então vamos supor que a gente não sabe que é esse elemento químico, quem é ele, né? Vamos chamar aqui de X. E X tem número atômico 26, tá? Ou seja, Z é igual a 26. Diz ainda que a distribuição eletrônica deve ser dada para o cátion bivalente, né? Bivalente, cátion é positivo. Se é bivalente, quer dizer que são duas cargas positivas. O que significa, professor? Significa dizer que nessa partícula positiva tem duas cargas positivas a mais do que o total de cargas negativas que existe. Cargas negativas são elétrons, cargas positivas são prótons. Significa dizer que nesse cátion existem dois prótons a mais, duas unidades a mais de prótons do que as unidades de elétrons, né? Logo, se Z é igual a 26, o número atômico é igual a 26, o número de prótons, né, é também igual a 26. Lembre-se que o número atômico é o número de prótons no núcleo do átomo, tá? Se o número de prótons é 26 no átomo, o número de elétrons também é 26, certo? Então o átomo neutro, né, a partícula neutra sem carga, tem um número de elétrons igual a 26, tá? Só que diz que o cátion é bivalente. Se é bivalente, tem duas unidades a mais de cargas positivas. Para ter essas duas unidades a mais de cargas positivas, tem que perder elétrons, tá? Então o total de elétrons que existe no íon, vou colocar aqui no cátion, né? No cátion, que é um íon positivo, a quantidade de elétrons vai ser igual ao que existe no átomo menos a quantidade que ele perdeu, que é 2. Então vai ser igual a 26, né, menos 2, que é 24. Ou seja, a gente vai fazer a distribuição eletrônica para 24 elétrons, beleza? Outra coisa importante que você tem que fazer numa situação como essa, desenhar o diagrama de Linus, né? O diagrama de Pauli, costumam chamar mais de diagrama de Pauli. Primeira coisa que você tem que fazer, se você não lembrar, é claro, mas eu não aconselho que fiquem decorando isso, é melhor você saber fazer o diagrama, porque em algumas situações que você precisa usar, você pega rapidinho, desenha esse diagrama no rascunho e vai aplicá-lo, vai utilizá-lo, né? Até porque na maioria das provas vocês não terão acesso a esse diagrama para consultar, terão que se virar, saber dele. Então, primeira coisa, constrói o diagrama. A estratégia que eu uso é o seguinte: eu pego e coloco uma primeira coluna numerada de 1 a 7, pode ir até a 8 se quiser. Então, de 1 a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois eu pego em toda essa coluna e coloco S. Em seguida eu faço a segunda coluna, numerando de 2 até 7 também. Então 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E nessa segunda coluna de números eu coloco só P. Depois eu faço uma terceira coluna, numerando a partir de 3 somente até 6, tá? Então fica
3, 4, 5 e 6. E agora eu coloco só D. Depois eu faço a quarta coluna, numerando a partir de 4 somente até 5. Então fica 4, 5. E aqui eu vou colocar F. Agora eu coloco o número de elétrons que cada subnível comporta, né? Então a gente sabe que subnível 2 comporta até 2 elétrons. Que subnível P comporta até 6. Que D suporta até 10. E que F até 14. Agora eu passo as linhas diagonais para poder facilitar a distribuição, né, para poder entender como é que vai ser. Vou colocar outra cor aqui, vou colocar amarelo, tá? Então eu pego, faço aqui as linhas diagonais. Dessa forma, tá? Minha habilidade de desenhar é péssima, mas a gente vai tentando. Pronto. Então tracei todas as linhas diagonais, ficou melhor do que o que eu esperava, tá? Pode não parecer, mas isso aqui é muito melhor do que o que eu consigo fazer normalmente. Então, de certa forma, eu estou evoluindo nisso. Agora a gente procede com a distribuição eletrônica, tá? Vou mudar a cor novamente aqui. Botar esse vermelhinho. E vamos fazer a distribuição eletrônica desses 24 elétrons. Primeira coisa por onde é que eu vou começar? Subnível menos energético, né? 1s. Então a distribuição eletrônica vai ser 1s, 2. Depois do 1s, 2s, né? 2s, 2 também. Cabe até 2. Depois do 2s, eu venho lá para o início da seta seguinte. E é 2p, 2p6, já distribui 2, mais 2, 4, mais 6, 10 elétrons. Depois do 2p é o 3s, 3s2, depois do 3s2 volto lá para o início da próxima seta, é o 3p, 3p quanto? 3p6, né? Vamos contar a quantidade de elétrons que já foram distribuídos. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Ainda faltam 6, né? Porque são 24. São 24 elétrons. Então faltam 6. Depois do 3p é o 4s. 4s, 2, né? Depois do 4s2 é o 3d. 3d quanto? 3d, D cabe até 10, né? Só que a gente não tem mais 10 aqui. A gente tem somente 4, né? Para esse CAT seria somente 4. Mas aqui vem um pulo do gato e eu até já tinha esquecido. Mas ainda vou continuar nesse vídeo e explicar. Então seria 4. No entanto, esse subnível aqui, o D, não é o nível mais externo, o 3D. Então é 3D, seria 4 aqui, né?
para completar os 24, porque ficaria 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20 e mais 4, 24. Só que o pulo do gato está aqui. Não é 4, é 6, porque quando o átomo perde elétrons para formar o cátion bivalente, ele não perde aqui no D. O D é o subnível mais energético nesse caso, mas não é o mais afastado do núcleo, não é o mais externo, não é o mais fácil de perder elétrons. O mais fácil de perder elétrons é esse aqui, ó, o 4s. Então, o que acontece é que o átomo vai perder, os dois elétrons que o átomo vai perder vão ser esses dois aqui, do 4s. Né? Então a distribuição do cátion fica simplesmente 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Certo? Basicamente repetindo isso, depois eliminando o 4s, que é o nível mais externo. Por quê, professor, que a gente fez isso? Porque aqui é nível 1, né? Aqui é 1, aqui é nível 2, aqui é nível 3, mas aqui também é nível 3, ó. E o nível 4 é esse. Tá? Esse aqui é o nível 4. E é no último nível que o átomo perde elétrons para dar origem ao cátion. Eu havia esquecido disso e por isso que eu tinha feito logo aqui, tinha começado a fazer a distribuição eletrônica, né, considerando os 24 elétrons. Durante o processo eu lembrei disso, tá? Então é um exercício que parece simples, mas requer muita atenção para a gente não errar.